Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou o Padre Edson Valim. Inicio com você nesta quinta-feira o Evangelho diário. Hoje o Evangelho é Marcos 7, do 24 ao 30, da quinta semana do tempo comum, cor verde. Jesus pôs-se a caminho e dali foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Logo uma mulher que tinha uma filha com espírito impuro ouviu falar dele. Ela foi e jogou-se aos seus pés. A mulher não era judia, mas de origem sírio-fenícia, e pedia que se expulsasse o demônio de sua filha. Jesus disse: deixa que os filhos se saciem primeiro, e depois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Jesus disse então: por causa de que acabastes de me dizer, podes voltar para sua casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou a filha deitada na cama, porque o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, não foi uma coisa fácil as primeiras comunidades cristãs, se abrirem para os pagãos. Não foi fácil. Por quê? Porque Jesus ele era judeu, para a gente entender. A religião que existia na época era judaica. Todos nasceram no judaísmo. Aqui no caso, por um cristão se abrir para aqueles pagãos, que as pessoas não tinham religião nenhuma, ou seja, tinha de tudo. Eles acreditavam numa divindade, então eles acreditavam em tudo que viesse. Como uma pessoa hoje, pode dizer assim, que ela diz que é católica, hoje tem um monte de religião, então a pessoa vai em todas. É pagão também. O paganismo é aquela pessoa que não adora Deus, não tem uma coisa fixa com Deus, não. Ela faz uso das religiões como se faz uso de um instrumento, para consertar algo na sua vida. Então, isso é o paganismo. Agora, alguém que realmente usa da religião para olhar para o céu e amar a Deus, para ver o que Deus deseja dela, para amar o próximo, aí sim. Então pensa bem, Jesus era judeu, Maria era judia, os apóstolos todos eram judeus. Aquela gente tinha consciência clara do que era, o que significava ser povo de Deus, o povo com quem Deus vivia em sua sagrada aliança, que tinha uma aliança com Deus, não é? O povo desde Moisés vem recebendo aliança, os mandamentos, o povo vai cumprindo, seguindo a Deus, é isso que é o povo religioso. O Senhor Deus mesmo tinha escolhido como seu povo, libertando daquelas dominações pagãs do Egito que os escravizaram, lembra? Lá em Canaã, e a orientação sempre foi tomar distância dessas nações idólatras, essas nações que idolatrava qualquer Deus, qualquer coisa, porque não tinha um compromisso com os mandamentos, não queria seguir mandamento nenhum, não queria seguir a Deus, queriam só se beneficiar das religiões para alguma coisa. Então os pagãos estavam fora do horizonte dos judeus piedosos no tempo de Jesus, para você ter uma noção do evangelho de hoje, Então, certo que os que queriam viver a fé no Deus vivo podiam se aproximar das comunidades judaicas como prosélitos, como pessoas que ainda ter uma iniciação, mas não como os mesmos direitos deles. Então todo homem judeu estava circuncidado, sinal da aliança com Deus, tinha essa circuncisão, essa marca, Tinha toda uma coisa assim que eles eram escolhidos. Todo judeu marcado era membro do povo da aliança de Deus. Os não marcados não eram, Então precisava realizar eles tinham uma peregrinação todo sábado, na festa anual,
por causa da Páscoa, né? Celebravam a sua Páscoa, tudo isso. Então, na verdade, essa ideia de separação e exclusão dos outros, né? Os romanos, pagãos, também dominavam a naçãozinha pequena de Israel. Então, você imagina só, Israel nem sempre pensou em estar aberto aos pagãos. Quando o povo começou a se formar, Abraão foi chamado por Deus para ser uma bênção para as nações da terra. E mesmo nos momentos mais drásticos da história, havia quem pensasse diferente, havia profetas, né? Vários profetas, como Isaías no tempo que foi exilado lá, né? Também sonhava com um mundo que todas as nações conheceriam a Deus verdadeiro, né? Um Deus peregrino. Então eles tinham essa ideia de se abrir aos pagãos. As comunidades cristãs foram se espalhando e aos poucos foram integrando nessas comunidades que eram todos judeus, mas cristianizados, pagãos convertidos, abertura aos poucos. Então essa mulher hoje no evangelho de hoje, então veio pedir para libertar a sua filha da dominação do demônio. A resposta de Jesus foi clara, né? Porque deixa primeiro os filhos se saciarem com a graça de Deus, que eles são filhos primeiros. Então não é certo tirar o pão dos filhos para jogar aos cães, né? Os filhos, claro, são os judeus, os cães são os pagãos. Essa era a mentalidade. A resposta da mulher representa bem toda uma humildade de espírito que cativou o coração de Deus. A gente come até as migalhas se for preciso, e muitas vezes os filhos estão encharcados da graça de Deus e não valorizam. É isso que aconteceu quando Jesus passou por essa terra. Os judeus acabaram levando Jesus à crucificação, à perseguição. Então eles não valorizavam. E essa mulher disse: nem formigalha eu quero. Em uma igreja de irmãos que não vão discriminar ninguém, de irmãos que vão acolher e amar, estreitar cada vez mais o relacionamento com as pessoas do mundo. Amém.